Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. Glória a Deus pela sua vida. Estou novamente aqui neste dia de hoje para estar lendo com vocês mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 15 e o capítulo 16 de 2 Samuel. Então vai ver umas questões aí a respeito de Absalão, né, um dos filhos de Davi. E Davi vai acabar fugindo até do próprio filho aí, uma questão aí de vida ou morte, né? Dá para a gente entender dessa forma, né? Então, vamos ver o contexto aí desta situação aí entre os dois, aí, entre pai e filho, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender de Ti, Pai, com a Tua palavra. Nos orienta nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 15 fala bem assim, ó. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão, né? Então, um dos filhos dele aí já estava querendo ser rei aí de qualquer jeito ali, que nem a gente viu ali, né? Em Hebrom ali, né? Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidiu. O rei partiu seguindo por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os soldados marcharam, passando por ele todos os queritas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor,
e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei, o sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar. Né? Então, que dá para a gente entender que Davi ali já tinha entregado, né, para Absalão, né, por o fato ali dele ter se ungido rei, né, se instituído rei por conta própria, né, e Davi deixou ali, falou, não, deixa que ele venha, né, então dá para a gente entender também que é a mão do Senhor também, porque ele deixou 10 concubinas ali, né, e o Senhor falou para Davi, né, quando ele cometeu aquele pecado lá com Betseba, né, que a espada não se apartaria ali da família de Davi, né, então, de alguma forma ali eles estavam já pelejando, né? Então dá para entender até que pai contra filho, aí o próprio Davi falou que se não saísse dali, Absalão viria e eles iam acabar lutando, bem provável que um ou outro ia acabar morrendo, né? Então desse fato que dá para entender, né? Mas enfim, pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitófel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitófel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: Não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitófel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimás e Jonatas. Por meio deles me informe de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade, né? Então, de fato, aí Absalão já estava querendo tomar todo o reino, né? Mas vamos ver o que acontece para frente. Mal Davi, no capítulo 16, mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: Por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar
os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba. Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agradeça de mim. Agrade-se de mim, né? Então, que dá para entender também que Mefibosete, né, ele queria restabelecer o reino do avô dele, né? Como ele era filho de Jonatas, filho de Saul, né? Então, bem provável ali que Davi falou: poxa, mas até se Mefibosete agora está querendo restabelecer o reino, então fica para Ziba aí tudo que pertence a Mefibosete, né? Mefibosete era aquele aleijado das pernas que nem a gente viu nos capítulos anteriores, né? Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda dele, de elite, estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino e bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zuria, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo, né? Então dá para entender que Davi também estava percebendo que era o Senhor que estava agindo daquela forma, né? E colocando o próprio filho Absalão ali como um inimigo dele, né? Que nem ele viu ali que até ele falou, né? Sangue no meu sangue procura me matar, né? Então, de fato, Davi já reconhece que era o Senhor que estava colocando ali no caminho dele, né? Assim, Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitófel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei! Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei, né? Então, Uzai, ele está usando ali o que Davi falou para ele, né? Vá lá e fique à disposição de Absalão, né? Então Absalão disse a Aitófel: dê-nos seu conselho, que devemos fazer? Aitófel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem, e assim
armarão uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel, né? Então, como o Senhor tinha falado para Davi, né, que a, iam ter relações sexuais com as concubinas à luz do dia, né? Que nem ele fez, Davi fez escondido com Betseba, né? Mas o Senhor falou: "Não, mas eu vou mostrar aí, vou colocar tuas vergonhas aí para aparecer", né? Então, de fato aí está se cumprindo o que o Senhor falou para Davi, né? Depois do episódio ali que aconteceu com Betseba, né? Que Absalão ia ter relações com as concubinas de Davi, né? À luz do dia, e todo Israel ia estar olhando, né? Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitófel como se fosse a palavra do próprio Deus, né? Então, tá aí mais um detalhe a respeito da questão, tudo que o Senhor falou para Davi está cumprindo aí agora, né? A gente vai vendo desta forma nesses capítulos que a gente leu, né? Mas era essa a palavra de hoje, eram esses 2 capítulos. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, a sua casa, o seu trabalho. Glória a Deus pela sua vida, um grande abraço e até as próximas leituras. Até mais!